No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre como lidar com a tristeza e com o desânimo. Eu começo falando que eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu sou professora de inglês, escritora e sou um ser humano que lida com esses sentimentos e eu acredito lidar bem com os meus sentimentos. Então eu tô aqui para trocar, para compartilhar e para saber de você também, o que você faz, se essas coisas funcionam com você. Bom, a primeira coisa que eu acredito que funciona muito quando você se sente triste ou desanimado, e aí eu volto esse desânimo, essa tristeza também para minha área de atuação. Por exemplo, quando você está estudando alguma coisa, quando você está estudando inglês, quando você quer muito aprender alguma coisa, você não consegue focar, você fica frustrado porque o seu progresso ele é lento, você se sente desanimado e você se sente triste, ou mesmo a tristeza e o desânimo que vem no seu dia a dia, né? Quando você está pensando na sua vida, nas coisas que você faz, nos seus sonhos, quando você sente ansiedade. A primeira coisa que eu acredito que funciona muito é você sentir esse sentimento. Então, número um, nós somos seres humanos. Nós temos sentimentos. Então, eu acredito que a primeira coisa que nós precisamos entender é que a alegria, a felicidade, o amor, todos os sentimentos bons que a gente tem, eles vêm de uma oposição. Eles vêm da falta deles, eles vêm da ausência deles, né? Então, eu sinto felicidade porque a minha vida é regular. E de repente eu tenho um boom de sentimentos e aí eu me sinto feliz. A nossa natureza é assim, é de alegria e tristeza, felicidade, infelicidade. O que eu penso que nós precisamos tomar cuidado é, por exemplo, quando esse sentimento ele dura muito tempo. E aí talvez, né, essa pessoa precise de uma ajuda profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo. Mas muitas vezes você mesmo consegue lidar. Por exemplo, quando você sente uma tristeza, porque você acorda triste e aquele dia não tá tão bom, não tá tão legal. Eu sempre espero passar. Eu penso, amanhã eu vou acordar melhor, amanhã eu vou estar sentindo melhor, amanhã eu vou estar mais feliz. Mas tem uma coisa muito interessante, aí eu vou pro número 2, que é Nietzsche, que é o filósofo. Uma vez eu vi uma coisa muito interessante sobre o que ele fala, que é de que a gente escolhe o que nos nutre e o que nos destrói. E eu achei isso muito genial, muito legal, e eu acho que a filosofia ela nos ajuda bastante, né, a nos autoconhecer, e o autoconhecimento ele é uma ferramenta muito importante, muito valiosa para que nós possamos lidar com os nossos sentimentos. E aí eu penso no seguinte, sinto tristeza, isso é normal, mas se eu quero alimentar essa tristeza ou nutrir outros sentimentos que me ajudem a me livrar dessa tristeza, essa é uma escolha minha, uma escolha pessoal. Então, quando eu tô me sentindo triste, quando eu tô me sentindo para baixo, eu penso, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer de legal? Posso ler um livro? Eu posso ver alguma coisa que eu quero? Eu posso fazer alguma coisa? Eu sei que, gente, nós temos vidas que são diferentes. Às vezes é mais fácil para algumas pessoas, às vezes a realidade é muito mais dura para outras pessoas. Isso é um fato, mas eu tenho certeza de que nenhuma realidade é perfeita. E todas as pessoas, independente do quanto de dinheiro elas têm, independente da vida que elas têm problemas, elas sentem tristezas, elas sentem angústias. Assim como a gente, por exemplo, nós vemos pessoas que são muito ricas, muito tristes, nós vemos também pessoas que não têm nada e são felizes, conseguem ali, né? Claro que elas têm problemas, mas elas conseguem ter uma vida mais alegre, ver felicidade, ver alegria em coisas que são pequenas. O que eu penso é que nós precisamos lidar com a nossa realidade, com o que nós temos. Nossa realidade não é a do outro. Então, eu acho que uma parte muito importante desse processo é não se comparar, olhar para você, o que você pode fazer por você, o que você pode buscar de alegrias, de coisas boas na sua vida, para não deixar que a tristeza tome conta. Porque se você alimenta a tristeza, imagina, você tá triste, aí você vai ver um filme triste, aí você ouve uma música triste, aí você fica triste. Você vai ficar mais triste. Acredita assim, se a gente tiver inteligência emocional, que é uma coisa muito importante, a gente tem muito potencial para conseguir realizar os nossos sonhos, para conseguir chegar onde a gente quer chegar. E para isso, a gente precisa saber quem nós somos, lidar com os nossos sentimentos e lidar com a nossa realidade. E a terceira coisa que eu gosto de pensar é que eu só tenho uma vida. Essa vida só é uma, dentro das minhas crenças. Então, eu só tenho uma chance.
E o tempo, ele vai passando e ele passa rápido, não é? Quando você olha para o seu passado, você pensa, quanto tempo já passou? Então, quando eu me sinto desanimada com alguma coisa, ou triste, eu penso, não vou desistir. Eu só tenho uma vida, eu tenho que fazer valer, eu tenho que aproveitar. Eu tenho que dar meu melhor. Aí eu coloco combustível dentro de mim e tento reagir, tento me levantar, tento fazer o que eu tenho que fazer. E para isso, eu acredito que uma coisa muito importante quando você está nesse processo de se levantar é pensar que o pouco que você faz vai ser muito. Aquele ditado que fala de grão em grão a galinha enche o papo, é verdade. Se você faz um pouco e você continua fazendo um pouco, e você faz sempre um pouco, um pouco, um pouco, você vai fazendo, vai virando muito. Pensa nas coisas ruins que você faz. Se você fuma a vida inteira, de pouquinho em pouquinho, pode ser que você tenha um câncer. Se você come McDonald's todo dia, vai dar alguma coisa. A consequência ruim, ela vai vir. E nós somos muito conscientes das consequências ruins. Mas parece que a gente esquece que, do mesmo jeito que as consequências ruins vêm, as consequências boas também vêm. Se você faz uma coisa, um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco, e vai fazendo, a consequência boa vai vir, o resultado bom vem assim como o ruim vem. Eu penso, se eu estou plantando. Porque muitas vezes, até nessa questão de aprender inglês, gente, aprender inglês não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Mas ela nunca vai acontecer se você não fizer, se você não começar. Isso nunca vai acontecer. Nada nunca vai acontecer se você não começar, se você não fizer, se você não tentar. Resumindo, e ela tem que ser vivida. Eu sinto o que eu tô sentindo. Eu tento não nutrir esse sentimento ruim, mas nutrir os bons, para que esses bons ocupem mais o lugar do ruim. E a terceira coisa que eu penso, eu tenho que fazer valer. Eu tenho uma vida importante e eu vou fazer, nem que seja de pouquinho em pouquinho. Porque eu quero colher os resultados das coisas boas que eu faço constantemente. Então é isso que funciona pra mim. Se isso funciona pra você ou se isso não funciona pra você, eu quero saber. Me conte, por favor. Compartilhe comigo também as suas experiências, né? Eu adoro aprender também. Tem coisas às vezes que eu ouço e eu penso, ah, que legal, né? Que bom que é isso, eu posso usar isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Eu quero continuar conversando com você.